Beleza, hoje eu vou te mostrar um exercício que se chama Logbook. É um exercício muito bacana porque ele te mostra, você consegue, na verdade, identificar toda vez que você está sendo autocrítico. É um exercício que eu aprendi num livro há um tempão atrás, e no livro esse psicólogo fala para preencher, é um documento, né, eu fiz em PDF, e fala para preencher esse documento pelo menos uma vez por dia pelas próximas 2 semanas. É claro que você pode fazer mais do que 2 semanas, mas o ideal é no mínimo 2 semanas para você conseguir começar a pensar nele de forma automática. São 2 semanas justamente porque você não consegue pensar de forma automática, então você precisa de um guia ali, né, te mostrando exatamente o passo a passo. Mas depois dessas 2 semanas, o ideal é que você já esteja identificando todos os pensamentos negativos que você tem, principalmente os autocríticos, né, quando você se critica. Vou preencher esse exercício aqui com vocês ao vivo, para vocês verem como é que funciona. Beleza, está aqui aberto então o arquivo, é um arquivo PDF. Eu vou deixar até o link aqui para vocês, para você baixar se você quiser. Mas é super simples, né? Em 1 minuto, 2 minutos você preenche isso daqui bem tranquilo. Então você chega no final do dia e você pensa numa situação onde você se sentiu mal, né? Que nesse caso seria entre ansioso e vergonhoso e frustrado, etc. Aqui são só algumas emoções para poder te dar uma ideia do que você pode marcar, mas se você tiver outras, você pode escrever sem problema. Isso aqui não tem resposta certa ou errada, até porque isso aqui você não vai mostrar para ninguém. Isso aqui é só seu. Então eu vou preencher aqui um rapidinho só para vocês darem uma olhada como é que é. Por exemplo, situação descreva. Eu vou aqui chutar uma situação. é, Hoje, uma situação hipotética, né? Hoje eu fiz uma piada, né? Hoje eu fiz uma piada é, no grupo do meu trabalho, mas ninguém riu. Ponto. Bem simples, não precisa ser super específica o que você vai escrever, não. Bem tranquilo. Depois você vai ticar quais são as emoções que você sentiu quando isso aconteceu, né? Então você está lá no final do dia, você vai verificar qual emoção que você sentiu. Então, por exemplo, aqui é, você pode imprimir isso daqui também, né? Pode fazer à mão ou no computador. Eu gosto de fazer no computador. Então vamos lá, como é que eu me senti? Eu me senti inadequado, por exemplo. Me senti, vamos ver, envergonhado, por exemplo, embaraçado e inferior. Pronto. Nessa situação específica, que aconteceu hoje pela manhã, nessa situação hipotética, eu me senti dessa forma. É interessante você sempre marcar como você se sente, porque, como eu disse, quando alguma coisa de errado acontece com a gente sempre pensa que a gente está se sentindo mal, a gente não dá os nomes exatos para as nossas emoções. Então, quanto mais você fizer isso, melhor, porque você vai pegando o jeito de exatamente como você está se sentindo. Aqui embaixo são as sensações corporais. Então, o que você sentiu quando isso aconteceu, né? Então aqui eu posso colocar, eu senti um frio na espinha, né? Isso, claro, as sensações são, você escreve da forma como você sentiu, né? É, as palmas das minhas mãos ficaram suadas, e eu acho que, tirar essa vírgula, né? E eu acho que fiquei vermelho de vergonha. Beleza. Então essas são as sensações corporais que eu tive nessa situação hipotética. É sempre bom você escrever para você lembrar exatamente. Então, quando você for lembrar, claro, tenta lembrar da forma mais vívida possível, né? Então se coloca de novo naquela situação para ver se você consegue lembrar exatamente o que aconteceu. Vamos ver, pensamentos automáticos, né? Aqui são os pensamentos justamente para você começar a identificar como você se critica. Algumas pessoas se criticam na primeira pessoa e outras pessoas se criticam na segunda pessoa, né? Por exemplo, eu sou muito burro, né? Você pode pensar isso dessa forma. Ou então você pode perguntar, onde a sua cabeça pode pensar, você é muito burro, que seria na segunda pessoa. Então escreve da forma como você faz, ou na primeira ou na segunda, ou um mix dos dois, não tem problema. O importante aqui é você conseguir identificar o que você pensou, o seu crítico interno, né, pensou na hora que isso aconteceu. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar pensamentos automáticos que eu pensei, nossa, como você é sem noção, por exemplo, na segunda pessoa, ou então, ou então é por isso que você não consegue fazer
novos amigos, por exemplo. Outro pode ser, chutar aqui, né? Quando eu saí do local, eles riram de mim. Ou qualquer outro pensamento negativo que você tiver, né? Pensamento automático que você tiver. São vários pensamentos que vêm na sua mente, pensamentos sobre você mesmo, que só te criticam, na verdade. É sempre uma coisa crítica sobre você mesmo. E aqui os pensamentos alternativos, que é interessante, você passa mais tempo aqui, na verdade, que é você tentando pensar e imaginar pensamentos contrários a esses, como se você estivesse rebatendo os pensamentos automáticos. Então, por exemplo, nossa, como você é sem noção. Aí você pode pensar, isso não é verdade, né? Várias pessoas, inclusive comediantes profissionais, às vezes contam piadas que ninguém ri. Então você pode colocar aqui, né? Várias pessoas, às vezes, contam piadas que ninguém ri. Isso não é, isso não é problema algum. Qualquer coisa que você tem que pensar em algo para poder retrucar o seu crítico interno. Lógico que você não vai brigar com o seu crítico interno nesse momento. Aqui o objetivo desse exercício é só você oferecer um contraponto e ver que nem é tanto assim como você estava pensando. E a maioria das vezes realmente não é. Vamos ver o segundo. É por isso que você não consegue fazer novos amigos, mas falar isso não tem nada a ver com fazer amigos ou não, por exemplo. Ou quando eu saí do local, eles riram de mim. Vou colocar aqui. Você não tem como saber com certeza se isso aconteceu de verdade. Até porque as pessoas têm coisas mais importantes para fazer do que rir de você. Esse último aqui é interessante, tá? Você vai ver o seu crítico interno várias vezes fazendo dessa forma. Você com certeza deve fazer isso várias vezes, que é quando você pensa de alguma forma muito superlativa e generalista, né? Então esse aqui é super generalista, né? Quando eu saí do local eles riram de mim. Não tem como você saber se isso aconteceu de verdade ou não, mas você fica imaginando esse tipo de coisa. Então essa pode ser uma resposta muito comum. Eu usava, por exemplo, essa aqui muitas vezes, né? Não tem como saber se isso aconteceu de verdade. Você vai ver que muitas vezes o seu crítico interno está te criticando por algo que não tem como saber se aconteceu de verdade e que na maioria das vezes, na gigantesca maioria das vezes, praticamente 100% das vezes, isso não aconteceu. Então esse daqui é o logbook. Você vê que é super simples, eu fiz rapidinho, mas você pode escrever mais pensamentos automáticos e mais pensamentos alternativos. O objetivo aqui é você, no futuro, conseguir, depois de passar essas 2 semanas ou mais tempo, é você conseguir fazer isso de cabeça. Então você não precisa mais escrever isso, né? Você escreve isso no começo para formar como um guia, mas no futuro você não precisa mais escrever esse tipo de coisa, você pensa direto e consegue rebater na hora, inclusive, o seu crítico interno. É uma excelente ferramenta para você aprender a lidar com o crítico que vive dentro da sua própria cabeça.